Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha Enem 2022. Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com o qual produz 50 docinhos no formato esférico. Opa, palavra importante, hein? Anota aí, esfera. Provavelmente é o que você vai trabalhar com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções, tá? Da receita base de massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender aí o que o cliente pediu? Pessoal, questãozinha que envolve geometria espacial, que trabalha com a ideia de proporções. A primeira coisa que você vai trabalhar comigo aqui é recordar a esfera, tá? Eu tenho como elemento mais importante o raio. E uma coisa que eu tenho que guardar muito, como é o volume que a esfera vai ter. Aqui, como eu estou trabalhando com doce, como eu estou trabalhando com massa, isso vai ocupar um espaço, isso vai ter um volume. Volume da esfera, você tem que guardar. As principais fórmulas da geometria espacial, principalmente quando eu trabalho com volume, você tem que guardar. O Enem algumas vezes deu a fórmula no enunciado, mas aqui o Enem quis que você lembrasse dessa relação. Muito bem. O que eu vou fazer inicialmente, gente? Eu vou pensar, tá? Não no que o cliente pediu. Eu vou pensar inicialmente na receita base que ele comentou ali no enunciado, tá? Porque ele está perguntando exatamente ali no final. Quantas porções da receita base ele tem que preparar? Ela tem que preparar. Então, primeira coisa que você vai pensar aqui comigo é qual o volume da receita base, hein? São 50 doces, são 50 esferas com um diâmetro 2 centímetros cada. Professor, se o diâmetro é 2, automaticamente raio a metade. Então, aqui, professor, eu vou calcular o volume da receita base, tá? Como é que eu vou fazer? São 50 docinhos, são 50 esferas. Calcula o volume de uma esfera, que é 4 terços de π, vezes o raio, que é 1 ao cubo, e do resultado multiplica por 50. A minha receita são 50 docinhos, calcula o volume dos 50. Muito bem, volume da receita base que eu vou ter aqui, eu apenas vou trabalhar com simplificações. O 50 multiplica aqui por 4 vai dar 200, vou manter o denominador, fica 200π sobre 3, e aí 1 ao cubo fica 1, não precisa colocar. Muito bem, esse aqui é o nosso volume. Agora, professor, o cliente pediu 150, só que ele disse que tem que ter diâmetro 4 centímetros. Eu vou calcular agora o volume de todos esses docinhos que ele pediu, tá? Novamente, o que eu vou pensar? Tem que aplicar a fórmula da esfera, professor. Então, aqui, o volume dos 150 docinhos que o cliente pediu, eu vou calcular o volume de uma esfera, que é 4 terços de π, vezes o raio, como aqui o diâmetro é 4, o raio é igual a 2, agora eu vou substituir. Cada esfera, cada docinho que o cliente pediu vai ficar 4 terços de π vezes 2 ao cubo. Eu vou multiplicar pelo número de docinhos, que é igual a quanto, professor? 150 aqui. Muito bem. Agora simplifica, vamos ver o que vai dar, professor. Esse 3 com 150 vai ficar 50 para mim aqui. Aqui os 50 vai multiplicar por 4, vai ficar 200.
Aqui, professor, vai dar 8. 200 vezes 8, eu vou colocar quanto? 1.600, e aí deixa o π, deixa como tá. Muito bem. E agora, professor, o cliente pediu 150 docinhos, que tem esse volume total. Cada receita base tem esse volume. Para calcular quantas receitas bases que eu vou usar, adivinha o que eu vou fazer? Regra de 3. Uma receita base ocupa exatamente o que, professor? Esse volume, 200π sobre 3. Quantas receitas bases que eu vou utilizar para um volume total exatamente de 1.600 o quê? π. Regra de 3, você vai multiplicar cruzado, vai ficar x vezes 200π sobre 3, e aqui vai ficar igual a quanto? 1.600π sobre, tá? 1. O π vai cancelar com π, os dois zeros com os dois zeros aqui eu vou cancelar. Esse 2 com o 16 aqui, professor, também dá para cancelar, vai ficar 8, e aqui vai ficar 1. Passo 3 para lá multiplicando, 3 vezes 8 vai ficar 24. Olha aqui, gente, 24 receitas básicas que eu vou utilizar, o que vai dar a alternativa E. Toma muito cuidado com essa questão, que muita gente poderia marcar, tá? 3 aí, porque ele tem como a receita base 50 e ele pediu 150. Ah, a quantidade aqui é 3 vezes essa quantidade. Toma cuidado com essas proporções, tá? Aqui nós temos um elemento que é o raio, que está mudando também, professor. E ele está sendo elevado ao cubo. A proporção aqui ela não é tão direta, tá? Na dúvida, faz aí 1 por 1, monta a regra de 3, que você vai matar a questão. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.